primavera de 1943. Nos Alpes Bávaros, uma pequena aldeia cujo nome foi apagado de todos os registros da guerra guardava um segredo que permaneceria enterrado por décadas. 30 jovens alemãs, abandonadas à própria sorte pelo comando militar, arriscaram suas vidas durante um ano inteiro para esconder um piloto soviético em meio ao caos da guerra. Um ano marcado por medo, esperança e emoções que desafiavam a própria lógica de um conflito sangrento. O tenente Alexander Gavrilov, piloto da Força Aérea Soviética, acordou com um cheiro pungente de álcool queimando suas narinas. Seu caça Yak-9 havia sido abatido sobre território inimigo, e o paraquedas falhou na hora crítica. Ao cair, seu corpo se chocou violentamente contra as rochas, fraturando costelas e deslocando o ombro esquerdo. Por 3 dias, arrastou-se pela floresta, até que as forças o abandonaram por completo. Quando abriu os olhos, o primeiro rosto que viu foi o de uma jovem, não mais que 20 anos, inclinada sobre ele, limpando com cuidado o ferimento em seu ombro. Ao lado, outras 2 moças, uma segurava instrumentos médicos, a outra, uma lâmpada querosene. Na penumbra do porão, distinguia silhuetas femininas. Só mulheres. Nenhum homem à vista. Marta Steiner, de apenas 19 anos, filha de um professor de ginásio morto na guerra, encontrou o piloto por acaso. Colhia ervas medicinais na floresta quando ouviu gemidos vindos de um barranco. A princípio, assustou-se. Mas ao ver a farda soviética, soube que aquele homem estava condenado e quem ousasse ajudá-lo, também. Porém, Marta não viu um inimigo. Viu um ser humano à beira da morte, abandonado no meio da primavera que renascia. Junto com as amigas Greta e Elsa, arrastou o corpo inconsciente até a aldeia. 4 horas de caminho, esconderijos entre os arbustos a cada ruído de motor na estrada. Quando finalmente o levaram para dentro, metade das moças estava aterrorizada, a outra, paralisada pela indecisão. Aquele lugar tinha uma história singular. 30 jovens de diferentes cantos da Alemanha haviam sido reunidas ali no início de 1942, oficialmente para abastecer um hospital militar próximo. Na verdade, suas famílias eram consideradas insuspeitas, pais mortos em combate, alguns em circunstâncias obscuras, mães vitimadas por doenças ou bombardeios. Órfãs sem proteção, foram enviadas para longe das cidades, onde não causariam problemas. Anna Weber, a mais velha do grupo, com seus 25 anos, entendia melhor que ninguém o perigo que corriam. Já havia perdido o pai, 2 irmãos e o noivo. Se nos descobrirem, seremos fuziladas sem piedade, advertiu, convocando uma reunião emergente. Os votos se dividiram, 15 queriam denunciar o piloto, 15, calar. O voto decisivo veio de Helga Miller, uma jovem reservada de 20 anos cujo irmão desaparecera em Stalingrado. Lá, na União Soviética, talvez alguém também esteja salvando um piloto alemão ferido, murmurou. O silêncio que se seguiu foi a resposta. Era um argumento contra o qual ninguém podia lutar. Os primeiros dias foram os mais críticos. Alexandre delirava, gritando palavras em russo. As moças faziam turnos ao seu lado, prontas para abafar seus lábios ao menor sinal de perigo. Greta Frank, que estudara medicina na Universidade de Munique antes da guerra, fazia o possível com os parcos recursos disponíveis. Mas não era suficiente. Precisavam de remédios de verdade. Elsa Schmidt, uma ruiva de temperamento firme, se ofereceu para invadir um hospital abandonado. O risco era imenso, patrulhas inspecionavam o local periodicamente, mas não havia alternativa. A infecção se alastrava, e a febre já durava 4 dias. Na noite em que Elsa voltou com sulfanilamida e morfina, algo mudou para sempre. Marta, Greta e Elsa passaram a noite inteira ao lado do leito, lutando pela vida daquele estranho. Ao amanhecer, a febre finalmente cedeu. Alexandra abriu os olhos e, pela primeira vez, olhou conscientemente para suas salvadoras. Naquele instante, nasceu entre eles um vínculo inexplicável, uma cumplicidade que nem a guerra poderia quebrar. Mas isso era apenas o começo de um ano que transformaria suas vidas de maneira irrevogável. O 7º dia trouxe o primeiro grande teste. Caminhões militares adentraram a aldeia sem aviso. O Oberleutnant Kurt Meyer, responsável pelo setor, receberá uma denúncia sobre atividades suspeitas no local. As 30 moças se dispersaram, escondendo qualquer vestígio da presença de Alexandre.
O piloto foi levado apressadamente para um esconderijo debaixo do galinheiro, um espaço tão exíguo que mal cabia seu corpo ferido. Cobriram-no com palha e colocaram por cima a galinha mais agressiva da aldeia, que bicava qualquer um que se aproximasse. Marta ficou ao lado, fingindo colher ovos, pronta para criar uma distração se necessário. O oficial Kurtmeier era meticuloso. Veterano da Primeira Guerra, não se importava com política, apenas com a ordem. Revisou cada casa, cada canto, com método implacável. As moças tentavam agir com naturalidade, mas o ar estava tão denso de tensão que parecia possível cortá-lo com uma faca. Na casa de Anna Vigot, o oficial demorou-se mais que o habitual. Notou uma tigela a mais na mesa. São 30 mulheres aqui. Por que 31 tigelas? Perguntou. Ana não titubeou. Estamos esperando Lot. Ela foi à aldeia vizinha buscar sal há 3 dias. Lot existira de fato, mas morrera de tifo um mês antes, algo que as autoridades ignoravam. A inspeção durou 4 horas. Os soldados reviraram metade da aldeia, mas o esconderijo sob o galinheiro permaneceu intocado. Quando os caminhões finalmente partiram, as moças mal conseguiam se sustentar de tão abaladas. Tiraram Alexandre do esconderijo quase sem vida, o ar rarefeito quase o sufocara. Aquele episódio foi um divisor de águas. Perceberam que um único esconderijo não era suficiente. Na semana seguinte, prepararam 3 novos refúgios, um poço abandonado, um espaço debaixo da lenha e um porão nos arredores da aldeia. Criaram até um sistema de alerta, um toque específico do sino avisaria sobre a aproximação de perigo. Alexandre começou a se recuperar. 2 semanas depois, já conseguia sentar-se, apoiado na parede. Marta passava mais tempo com ele, ensinando-o a falar alemão. Se algo acontecer, você precisa se explicar, dizia. O piloto revelou-se um aluno brilhante, acostumado a memorizar mapas e instruções de voo com rapidez. Greta trazia livros de medicina de sua pequena biblioteca, explicando a anatomia humana enquanto verificava suas feridas. Entre eles, nasceu uma estranha amizade intelectual. Em troca, Alexandre desenhava esquemas de aviões, explicando os princípios da aerodinâmica. Elsa era mais pragmática. Aparecia menos, mas sempre trazia algo essencial, um pedaço de sabão roubado, um par de meias quentes, uma lâmina de barbear. Você precisa parecer alemão se tiver que sair, justificava. Mas em seus olhos, Alexandre via algo além da simples praticidade. Ao final do primeiro mês, a aldeia havia encontrado um ritmo peculiar. De dia, as moças trabalhavam como sempre. À noite, um segredo as unia, tecendo laços que nem a guerra, nem o tempo poderiam desfazer. De dia, o campo florescia sob o trabalho incansável daquelas mãos jovens, enquanto os gestos repetitivos, o corte do trigo, a ordenha das vacas, a limpeza dos estábulos, pintavam a ilusão de uma rotina inofensiva. À noite, porém, a verdade descia as escadas de madeira que levavam ao porão úmido, onde Alexandre esperava. Uma a uma, elas apareciam com suas ofertas silenciosas, um prato de batatas quentes escondido sob o avental, um pedaço de pão negro ainda morno, notícias sussurradas entre dentes cerrados. Ele, em troca, ensinava-lhes canções russas, melodias que falavam de estepes infinitas e invernos que queimavam os ossos. Elas respondiam com Lili Marleen, a canção que os soldados alemães cantavam nas trincheiras, e por alguns instantes, naquele buraco escuro, a guerra parecia apenas um eco distante, um pesadelo de outro mundo. Mas foi justamente quando a rotina se tornou quase confortável que o equilíbrio começou a rachar. Lisa Brown tinha 18 anos, cabelo da cor do trigo maduro e um coração que batia descompassado sempre que seus olhos encontravam os de Alexandre. Não era amor, era algo mais perigoso, a paixão cega da juventude, aquela que não conhece medos nem consequências. Ela descia ao porão com desculpas cada vez mais transparentes, um prato extra de sopa de ervilha, um livro de poemas que encontrou por acaso entre os pertences da mãe. Para Lisa, ele era tudo que faltava naquela vida cinzenta, o mistério de um estranho, o perigo de um segredo compartilhado, a promessa de uma fuga. Mas Lisa não estava sozinha em seus devaneios. Marta, a primeira a ter encontrado Alexandre sangrando na floresta, sentia algo que ia além da responsabilidade. Ela passava horas a sós com ele, corrigindo sua pronúncia gutural do alemão, ensinando-lhe os costumes da região, contando histórias de uma infância que a guerra havia roubado. Havia uma intimidade naquele silêncio entre eles, uma cumplicidade que não precisava de palavras.
Quando seus dedos roçavam os lábios dele para ajustar um som, o ar ficava mais denso, e ambos fingiam não notar. Greta, por sua vez, se refugiava atrás da ciência. É apenas um caso médico, repetia a si mesma enquanto descia as escadas com o kit de primeiros socorros. Mas quando suas mãos, sempre firmes ao tratar feridas, tremiam ao tocar a pele dele, quando ele segurredava seu pulso para mostrar onde a dor ainda persistia, os termos latinos evaporavam de sua mente. O coração batia mais rápido, e ela se odiava por isso. O tensionamento entre as três crescia como uma tempestade silenciosa. As outras mulheres da aldeia observavam, inquietas. Ana Weber, sempre a voz da razão, tentou intervir: vocês estão colocando todos nós em risco. Uma briga, um deslize, e alguém pode falar demais. Mas o coração não obedece à lógica da sobrevivência. O primeiro confronto explodiu em uma noite de maio. Lisa encontrou Marta e Alexandre inclinados sobre um livro, tão próximos que o espaço entre eles parecia uma ofensa. Os dedos dela ainda repousavam sobre os lábios dele, demonstrando como pronunciar o ACH gutural. Uma segunda mais do que o necessário. O que você está fazendo? A voz de Lisa tremeu, carregada de uma fúria que não conseguia conter. Ensino-o a falar corretamente. Para que possa sobreviver, Marta respondeu, serena, sem tirar os olhos dele. Você não está ensinando só o idioma. Os punhos de Lisa se fecharam até as unhas marcarem suas palmas. Alexandre tentou interferir, mas suas palavras em alemão ainda eram demasiado hesitantes para acalmar águas tão turbulentas. Naquela noite, Lisa não dormiu. Ao amanhecer, desceu ao porão com uma determinação que queimava como febre. Preciso dizer algo, começou, em alemão, sabendo que ele entenderia. Quando esta guerra acabar, irei com você para onde for. Para a Rússia, para a Sibéria, para o fim do mundo. Ele a olhou com uma mistura de piedade e desespero. Como explicar a uma garota de 18 anos que a guerra talvez não tivesse um final para eles? 2 dias depois, a situação piorou. Greta descobriu que seus suprimentos médicos haviam sido mexidos, ataduras e um frasco de iodo desaparecidos. O rastro levou até Lisa. Ela havia feito um pequeno corte no próprio braço, apenas para ter uma desculpa para pedir ajuda dele. Você enlouqueceu? Greta raramente levantava a voz, mas dessa vez, o controle se esvaiu. Está desperdiçando remédios que podem salvar a vida dele por causa de suas fantasias infantis. A discussão irrompeu no pátio, vozes se elevando, acusações cortantes como facas. As outras tentaram separá-las, mas a raiva já havia transbordado. Lisa empurrou Greta, esta respondeu com uma bofetada. Marta tentou se interpor e levou um golpe acidental de Lisa. O barulho atraiu atenção. Na estrada, um ciclista apareceu, o carteiro local, que às vezes trazia cartas magras para a aldeia. As mulheres congelaram. Um olhar suspeito, uma palavra solta, e tudo poderia desmoronar. Ana agiu rápido. Aniversário da Marta, anunciou, autossuficiente para ser ouvida. As meninas exageraram no cidra de maçã. O carteiro riu, balançou a cabeça e seguiu o caminho. Mas a lição ficou. Naquela noite, reuniram-se em torno da mesa da cozinha, onde a luz tremeluzente de uma lamparina desenhava sombras afiadas em seus rostos. As regras foram estabelecidas sem margem para negociação, uma visita por dia, por mulher. Nenhuma conversa íntima por mais de meia hora. Sempre uma terceira pessoa presente. Alexandra aceitou os termos com alívio. O peso dos últimos dias o esgotava tanto quanto a elas. Mas regras são mais fáceis de criar do que de seguir. Junho trouxe um novo problema. Uma ordem chegou do hospital que antes empregava as moças, as entregas de mantimentos deveriam ser retomadas. Agora, toda semana, elas teriam que levar vegetais e laticínios a um quartel militar a 20 quilômetros dali. Isso significava viagens regulares, inspeções, contato com o mundo exterior e risco. A primeira missão coube a Ana e Helga. Carregaram a carroça com batatas e repolhos, revisando cada item 2 vezes para garantir que nada denunciasse seu segredo. A viagem levou meio-dia. No quartel, um feudebel de meia-idade, com uma perna manca e um sorriso cansado, as recebeu. Como vai essa sua comunidade feminina? Perguntou, com um tom de ironia. Não sentem falta de companhia masculina?
Ana respondeu com monossílabos, mas o homem insistia. Tenho um sobrinho, bom rapaz, ferido mas se recuperando. Talvez uma visita? Recusar poderia parecer suspeito. Aceitar, um convite para olhares indesejados. Enquanto isso, na aldeia, Alexandre dava seus primeiros passos cambaleantes, apoiado em uma muleta improvisada. Greta supervisionava seus exercícios com uma frieza profissional, evitando encontrar seu olhar. Mas quando ele tropeçou e ela o segurou, seus corpos ficaram imóveis por um segundo a mais do que o necessário. Elsa montava guarda na estrada. O sistema de vigilância era meticuloso, turnos de 4 horas, um apito específico imitando o canto de um pássaro ao primeiro sinal de perigo. Alexandre tinha exatamente 3 minutos para alcançar o esconderijo mais próximo. Até que, em meados de junho, o pior aconteceu. 3 caminhões entraram na aldeia às 2 da manhã. Não era uma inspeção rotineira. Procuravam desertores. Algum lugar nas redondezas, um soldado alemão havia fugido de sua unidade. O comando decidiu revistar todos os povoados em um raio de 50 quilômetros. Marta acordou Alexandre com um sussurro urgente. Rápido! Para o poço. O velho poço era um dos esconderijos de emergência, com uma pequena cavidade na parede, invisível de cima. Mas a descida era perigosa, especialmente para um homem com feridas ainda não totalmente cicatrizadas. Os soldados eram mais brutais que o habitual. Acordaram todas as mulheres, alinhando-as no pátio sob a luz fria da lua. O oficial, um jovem tenente com um tique nervoso no olho, passeava diante da fila de mulheres. Se alguém estiver escondendo um desertor, é melhor confessar agora. O castigo será mais brando, advertiu, com voz cortante como lâmina. 30 pares de olhos fitavam o vazio à frente, imóveis como estátuas de gelo. A revista foi meticulosa, cada colchão foi virado, cada baú escancarado, cada canto do casebre revirado. Um soldado aproximou-se do poço, jogando o feixe trêmulo da lanterna nas profundezas escuras. Alexandre pressionou-se contra a parede úmida da cavidade, contendo a respiração até os pulmões ardarem. A água abaixo refletia a luz em fragmentos dançantes, como facas de prata. Nada aqui, gritou o soldado, afastando-se com um gesto de desdém. A busca estendeu-se até o amanhecer, quando os caminhões finalmente rugiram ao longe, levando consigo o peso do terror. Assim que o último eco dos motores se perdeu na distância, as moças corraram para o poço. Alexandre estava inconsciente, caído no fundo como um fardo abandonado, se por falta de ar ou pelo frio que roubava os ossos, ninguém sabia. Arrastaram-no para cima com mãos trêmulas, os dedos deixando marcas vermelhas em sua pele pálida. Greta, sem hesitar, inclinou-se sobre ele, soprando ar em seus lábios entreabertos enquanto Marta esfregava seus braços inertes com força brutal. No canto, Lisa chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por um rosto que já não questionava mais nada. Só ao meio-dia o piloto abriu os olhos, mas aquele susto havia marcado todas elas com uma verdade inegável: as buscas voltariam, e a cada vez, a sombra da descoberta ficaria mais longa, mais ameaçadora. E no entanto, foi depois dessa noite de horror que algo se transformou. Uma corrente invisível passou a unir aquelas 30 mulheres, tecida não por palavras, mas pelo peso de um segredo que poderia arrastá-las todas para o abismo. Não havia mais dúvidas, mais debate sobre se salvar um inimigo era certo ou loucura. Agora, elas eram cúmplices de uma mentira que respirava entre elas, quente e perigosa. E essa cumplicidade, estranhamente, as fez mais fortes do que anos de solidão compartilhada. Alexandre Gavrilov. Esse era o nome que carregava antes de seu caça se espatifar nos bosques da Baviera. Filho de um professor rural de Voronezh, havia respondido ao chamado do Komsomol em 37, trocando os campos de trigo pelos céus de guerra. Aprendeu a voar em frágeis biplanos de madeira, depois dominou os caças, e até 43 já somava 47 missões e 8 aeronaves inimigas abatidas. Mas aqueles números, aquelas medalhas imaginárias, desvaneciam-se diante de uma realidade crua. Ele era apenas um rapaz de 25 anos que não via nada além de guerra havia 2 anos. Naquela aldeia, pela primeira vez em tempo demais, viu outra vida. Sim, era a vida atrás das linhas inimigas, a vida daqueles que seu país lhe ensinou a odiar. Mas aquelas 30 mulheres não eram inimigas. Eram, como ele, vítimas engolidas pela engrenagem da história, corpos marcados pela mesma fome de algo que não fosse destruição.
e nos olhos delas, ele não lia ódio. Via compaixão. Curiosidade. Algo mais profundo, que o fazia esquecer, por instantes, que estava do lado errado do fronte. O calor de julho transformou o porão em uma fornalha abafada. As moças decidiram arriscar. À noite, quando a aldeia dormia, levavam Alexandra ao jardim nos fundos da casa. Na primeira vez que pisou sob o céu aberto após meses de cativeiro, o piloto ficou imóvel, a cabeça jogada para trás, devorando as estrelas com um desespero quase sagrado. As mesmas estrelas que o guiavam em voos noturnos. Os mesmos padrões de luz que seus camaradas, do outro lado da linha de frente, também observavam naquele exato momento. Marta permaneceu ao seu lado, uma sentinela silenciosa. À luz da lua, seu rosto parecia esculpido em mármore pálido. "Em que você pensa?" perguntou ela, em um russo truncado, mas compreensível. Havia semanas que trocavam lições, ele lhe ensinava sua língua e ela, o alemão que ele precisaria para sobreviver. Alexandre demorou a responder. Seus dedos tremiam levemente. "Penso que, lá no leste, já me consideram morto." A notícia da morte chegará à sua mãe em um telegrama lacônico, desaparecido em ação. Presumido morto. Ele sabia como aquilo doía. Sabia que, para ela, ele era apenas mais um nome riscado de uma lista interminável. Essa ideia o perseguia como um espectro, ele era um morto-vivo, suspenso entre mundos. Não prisioneiro, não livre. Não amigo, não inimigo. E aquelas 30 mulheres eram as únicas que sabiam da verdade, que ele ainda respirava, ainda sangrava, ainda sonhava com o cheiro de terra molhada depois da chuva. Até que, no final de julho, um incidente quase os destruiu. Clara Fischer, uma jovem de 22 anos vinda de Hamburgo, que até então mantivera distância da história do piloto russo, desceu ao porão uma noite, sem aviso. Alexandra acordou com o peso de alguém sentado à beira de sua cama improvisada. No escuro, ouviu uma voz quebrada. Meu irmão também era piloto. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Corrigiu ela, com um tremor na garganta. O abateram sobre a Inglaterra em 41. Recebi sua última carta pelo Cruz Vermelho. Uma pausa. Sabe o que ele escreveu? Que o que mais temia era morrer em um céu estranho, onde ninguém o encontraria. Clara estendeu-lhe uma fotografia. Um rapaz de cabelo claro, sorriso aberto, farda da Luftwaffe impecável. Não devia ter mais que 20 anos. Quando eu te vi pela primeira vez, continuou ela, a voz agora um sussurro áspero, queria te matar. Por Kurt. Por todos os nossos que não voltaram. Outra pausa. Mas então entendi. Entendeu o quê? Perguntou Alexandre, tão baixo que mal se ouviu. Que você é igual a ele. Só um garoto que queria voar. Ela deixou a foto em suas mãos e desapareceu na escada. Nunca mais falaram daquele momento. Agosto trouxe novas ameaças. Um aviso chegou da unidade militar para onde levavam as colheitas, o Feldwebel entenda anunciará uma inspeção. Queria verificar em loco a organização da propriedade e, sobretudo, a origem daqueles vegetais tão exuberantes. A visita estava marcada para o fim do mês. As moças tinham 2 semanas para preparar o impossível. Foi então que Elsa propôs um plano tão audacioso quanto insensato. Vamos dar a eles exatamente o que esperam ver, declarou, com um brilho perigoso nos olhos. 30 moças solitárias, ávidas por atenção masculina. Que pensem que estamos interessadas. Isso os distrairá de uma busca minuciosa. A reação foi dividida. Algumas empalideceram só de imaginar tamanha encenação. Outras, como Anna Weber, enxergaram a lógica fria por trás da ideia. Se formos muito frias, parecerá suspeito. Se formos demais, vão querer ficar, analisou ela, sempre pragmática. Precisamos de um equilíbrio. Os preparativos começaram na mesma hora. Alexandre foi transferido para um novo esconderijo, um fundo falso no celeiro, tão bem construído pelas mãos de Greta, que revelou um talento inesperado para a marcenaria, que mesmo um olho treinado dificilmente o descobriria. Mas o maior desafio não era o esconderijo.
era apagar os rastros que ele deixará ao longo dos meses, livros com anotações nas margens, esboços de aeronaves rabiscados a lápis, até o cheiro, aquele aroma masculino que persistia em um lugar onde só deveriam viver mulheres. Tudo precisava desaparecer. Ou ganhar uma explicação plausível. No dia 28 de agosto, 2 veículos adentraram a aldeia. O Feldwebel Krause trouxe consigo 3 soldados e, pior ainda, um jovem oficial da SS. O Hauptsturmführer Wolf tinha olhos cinzentos que pareciam furar a carne. As moças os receberam com pão e sal, como mandava a antiga tradição germânica. Marta, bela como sempre, ofereceu-lhes a iguaria com mãos que tremiam não de medo, mas de tensão. A 20 metros dali, sob camadas de feno e madeira, um homem dependia de seu autocontrole. A inspeção começou pelos campos. A colheita, de fato, era excepcional. As moças haviam trabalhado até os ossos doírem. Krause estava satisfeito, mas Wolf permanecia em silêncio, observando além dos sulcos de terra. Não eram os vegetais que o interessavam. Eram as pessoas. Ou melhor, aquelas que poderiam estar escondidas entre elas. E então, durante o almoço, aconteceu o que todas temiam. Wolf notou uma camisa masculina pendurada no varal atrás da casa. A camisa de Alexandre, esquecida na pressa. De quem é isso? Perguntou, a voz afiada como uma navalha. Lisa, sem pestanejar, corou e baixou os olhos. Minha, mentiu, com uma naturalidade que surpreendeu até a si mesma. Às vezes uso roupas de homem para trabalhar no campo. É mais prático. Wolf a encarou por um longo momento, como se pudesse ler a verdade em suas pupilas. Mostre as mãos, ordenou. Ela estendeu os dedos, calosos e rachados pelo trabalho árduo. O oficial assentiu, mas a dúvida permaneceu em seu olhar, como uma sombra que não se dissipa. Após a refeição, Wolf exigiu ver todos os cômodos, porão, sótão, celeiros. Em certo momento, parou exatamente sobre o esconderijo no celeiro. Alexandre. Cada centímetro daquele espaço confinado, como um predador farejando a presa. Seus dedos deslizaram pelas paredes de madeira, detendo-se nas marcas frescas, sulcos que só poderiam ter sido feitos por unhas humanas em pânico. O ar pesava, carregado com o cheiro de terra úmida e medo. Quando ele emergiu, seu rosto era uma máscara de satisfação sombria. Alguém esteve aqui, declarou, como se saboreasse cada sílaba. E não foi há muito tempo. Seus olhos varreram o grupo, detendo-se em cada rosto como se pudesse extrair a verdade pela força do olhar. As moças mantinham-se imóveis, mas seus corpos traíam atenção, dedos brancos de tão apertados, respirações contidas, olhares que fugiam para qualquer lugar menos para ele. Onde está? Perguntou Wolf, tão baixo que a pergunta soou como um rosnado. Ninguém respondeu. O silêncio era uma parede invisível, erguida por 30 corações batendo em uníssono. Ele sorriu, um gesto que não alcançou os olhos. Interessante. Seu dedo indicador traçou um círculo no ar, abarcando todas elas. Vocês acham que podem me enganar. Acham que sou um tolo que se contenta com mentiras mal costuradas. Fez uma pausa, deixando a ameaça pairar. Mas eu sei que ele está aqui. E vou encontrá-lo. Um soldado aproximou-se, sussurrando algo em seu ouvido. Wolf ouviu, assentiu, e então seu sorriso se alargou, cruel. Parece que a sorte está do meu lado hoje. Virou-se para as moças, deliberadamente lento. Acabamos de receber uma informação, muito interessante. Uma denúncia anônima. Seu olhar pousou em H, imóvel como uma estátua. Alguém parece ter se esquecido de que o Reich não tolera impurezas. O ar gelou. H não pestanejou, mas suas mãos, escondidas nas pregas do vestido, tremiam. Você ordenou Wolf, apontando para ela. Venha aqui. Ela obedeceu, os passos medidos, a cabeça erguida. Não havia medo em seu rosto, apenas uma resignação que cortava mais fundo que qualquer grito. Abra a boca, comandou ele. H abriu. Wolf aproximou-se, examinando seus dentes, sua língua, como se buscasse ali a prova de sua herança. Depois, sem aviso, agarrou seu pulso e torceu para trás, forçando-o a ajoelhar-se na lama. Você acha que pode esconder a verdade de mim? Sussurrou, tão perto que seu hálito quente queimava a pele dela.
Eu sinto a mentira em você. Como o cheiro de podridão. As outras moças instintivamente deram um passo à frente, mas um gesto brusco dos soldados as deteve. Ana cerrou os punhos até as unhas afundarem nas palmas. Você tem até o anoitecer, anunciou Wolf, soltando H com um empurrão que a fez cambalear. Para me dizer onde está o piloto. Ou, seu dedo indicou H, ainda de joelhos, ela será a primeira a pagar pelo seu silêncio. Ele virou as costas, sinalizando para seus homens se retirarem. Mas antes de entrar no carro, pausou, como se esquecesse algo. Ah, sim. Seu tom era quase casual. A denúncia mencionou também outro detalhe curioso. Seus olhos encontraram os de Alexandre, escondido em algum lugar entre aquelas paredes, aquelas sombras. Que vocês não são 30. São 31. O motor rugiu. Os pneus levantaram lama ao partirem. Só quando o último veículo desapareceu na curva é que as moças ousaram respirar. H levantou-se, limpando a terra do vestido com mãos que não paravam de tremer. Eles sabem, murmurou. Não importa o que façamos agora. Eles sabem. Mar abraçou-a, apertando-a contra si como se pudesse protegê-la apenas com a força dos braços. Não. Eles suspeitam. Há uma diferença. Mas todas sabiam, a diferença era tão fina quanto o fio de uma lâmina. E a lâmina já estava descendo. O velho soldado ergueu-se do chão com um punhado de palha entre os dedos. Frescas, disse, a voz cortante como uma navalha. Alguém esteve aqui há menos de 24 horas. Seus olhos varreram o grupo de mulheres, uma a uma, como se pudesse ler a culpa estampada em seus rostos. Esta é a última chance. Confessem agora, e o castigo será brando. O silêncio significa morte para todas. O ar ficou tão denso que se podia ouvir o gotejar da água pelo telhado podre da capela. 30 mulheres, imóveis como estátuas de sal. E então, rompendo aquele vácuo de terror, uma voz masculina ecoou, grave, marcada por um sotaque russo inconfundível. Fui eu. Alexandre surgiu no umbral da capela, os ombros erguidos apesar das roupas civis alemãs que mal disfarçavam a postura militar. Sabia que esconder-se não adiantava mais. Melhor entregar-se sozinho do que arrastar todas consigo. Os soldados ergueram os fuzis por reflexo. V levantou a mão, contendo-os. Aproximou-se de Alexandre com a lentidão de um predador estudando a presa, como se aquele homem fosse um espécime raro, uma anomalia a ser dissecada. Quem é você? Alexandre Gavrilov. Tenente-coronel da Força Aérea Soviética. Abatido em abril. Cada palavra saía com esforço, não pelo medo, mas pela certeza de que aquelas sílabas selavam seu destino e, talvez, o delas também. E essas mulheres o esconderam. A voz de VF carregava um espanto genuíno, como se a ideia fosse tão absurda que beirava o cômico. Alexandre assentiu. Encontraram-me ferido. Me curaram. Ameacei-as para que guardassem silêncio. Mentira desesperada, última tentativa de blindá-las. VF soltou uma risada seca, sem alegria. 30 mulheres alemãs, aterrorizadas por um piloto russo aleijado? Não me faça rir, Herr Leutnant. Virou-se para as moças, o rosto uma máscara de desdém. Todas estão presas por traição ao Reich. Foi então que algo inesperado aconteceu. O Feudwebel Krause, velho lobo de guerra que sobrevivera a Verdun, aos gases e às trincheiras da Primeira Guerra, deu um passo à frente. Sua voz tremia, mas não de medo, era a vibração de algo contido por décadas, prestes a explodir. Eralpsturfurrer, começou, tirando do bolso um envelope amassado. Meu filho, Hans, também era piloto. Abateram-no sobre a Inglaterra em 41. Há 3 meses, recebi esta carta. Mostrou o papel, os dedos trêmulos. Uma família inglesa encontrou seu túmulo. Colocaram flores. Inimigos, entende? Mas cuidaram da memória do meu menino. Fechar os punhos, engolir a dor. E eu pensei, se lá, do outro lado, há mães que choram seus filhos como eu choro o meu, então talvez essas moças, gesticulou na direção das mulheres, tenham dado a este rapaz a chance de voltar para a sua. Talvez, em algum lugar, alguém faça o mesmo pelos nossos. Silêncio. VF ficou paralisado.
Por um instante, algo como dúvida cruzou seus olhos gelados, mas foi só um instante. Sentimentalismo não anula a lei. Elas abrigaram o inimigo do Reich. Ainda que a convicção soasse menos firme agora. Foi então que Anna Weber, a mais velha do grupo, avançou. Sua voz não tremia. Herr, o senhor tem razão. Violamos a lei. Mas permita-me perguntar, qual lei? A que ordena matar os feridos? Ou aquela, antiga e humana, que manda socorrer quem sofre? Seus olhos não se desviaram dos dele. Meu pai era advogado. Ensinou-me que a lei existe para proteger, não para destruir. Quando ela exige crueldade, deixa de ser lei. Torna-se arbitrariedade. Os soldados mexiam-se, inquietos. Muitos eram rapazes do campo, arrancados de suas aldeias. Nas palavras daquela mulher, ouviram ecos das vozes de suas próprias mães, irmãs. VF sentiu o controle lhe escapar. Mais um segundo, e seus homens poderiam recusar-se a obedecer. Basta. Cortou, seco. Leve o russo para o caminhão. Tranquem as mulheres na capela até ordem superior. Mas quando os soldados avançaram para Alexandre, algo extraordinário aconteceu. Marta colocou-se entre eles e o piloto. Atrás dela, Greta. Depois, Elsa. Uma a uma, as 30 mulheres formaram uma barreira humana, braços dados, corpos tensos como cordas de arco. Não disseram uma palavra. Não precisavam. Os soldados hesitaram. Usar a força contra 30 mulheres desarmadas, mesmo para homens endurecidos pela guerra, era demais. VF fervia de raiva, mas antes que pudesse ordenar o massacre, o ronco de um motor cortou o ar. Um carro oficial, com bandeiras, aproximava-se. Um coronel do Wehrmacht desceu, o rosto marcado pela exaustão de quem já viu demais. Hauptsturmführer VF. Sua presença é requerida no quartel-general. Imediatamente. VF tentou protestar, apontando para a cena caótica, mas o coronel o interrompeu com um gesto. É uma ordem. Partisans atacaram um depósito de munição a 30 quilômetros daqui. Todas as tropas devem se deslocar. Alexandre sentiu a mão de Marta apertar a sua. Partisans. Talvez fossem seus camaradas. Talvez fosse apenas sorte. Mas aquele ataque lhes dava uma brecha. VF cerrou os dentes, sabendo que não tinha escolha. Voltarei, cuspiu, fitando Alexandre. E então terminaremos o que começamos. Os caminhões partiram, deixando para trás apenas 2 sentinelas. Mas em uma hora, até eles receberam ordens de seguir o pelotão. A aldeia ficou vazia. 30 mulheres. Um piloto soviético. E a certeza gelada, era apenas um adiamento. VF cumpriria sua palavra. A divisão rasgou o grupo como uma lâmina. Ficar era enfrentar a tempestade de frente. Fugir, admitir a culpa sem nem sequer ter sido julgado. Alexandre permaneceu em silêncio, a decisão não era sua para tomar. Até que Ana, com a voz firme de quem já carrega o peso de muitas escolhas, cortou o ar. Quem quiser ir, que vá. Quem ficar, fica conosco. 15 permaneceram. 15 começaram a juntar seus pertences, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Mas quando chegou a vez de Alexandre, o debate explodiu como uma granada mal calculada. Você tem que ir, Marta insistiu, os dedos cravados em seu braço. É a sua única chance. Se ele for, VF vai nos destruir, Gretel contra-arguiu, a voz cortante. Ele já é um animal ferido. Se perder a presa, vai voltar para massacrar o que restou. Elsa, sempre a mediadora, propôs um caminho pelo fio da navalha. Que ele vá, mas não para a Suíça. Para os partisans. Krausa marcou no mapa onde avistaram paraquedistas soviéticos. É loucura caminhar em direção à linha de frente, mas para um piloto do Exército Vermelho, é a única rota real para casa. Alexandre ouvia, os punhos cerrados. Então tomou sua própria decisão, com uma condição. Irei. Mas só se levar comigo aquelas que correm maior risco. Seus olhos pousaram em Marte, seus documentos falsos não resistiriam a uma nova inspeção. Em Elga, cujas raízes judias eram uma bomba-relógio.
Em Lisa, filha de um suicida, uma mancha política inapagável. O debate se arrastou até o amanhecer, quando Gretel soltou as palavras que congelaram o ar. E se VF nem está vindo por nós? E se ele tem outros planos? Todos se viraram para ela. O silêncio foi uma faca. Pensem, ela pressionou. Os partisans estão ativos. O fronte se aproxima. Talvez estejam aqui para limpar a área. Evacuar, ou eliminar testemunhas. O amanhecer de 20 de outubro chegou envolto em névoa, o cenário perfeito para uma fuga. Ou para um fuzilamento. A tensão na aldeia era tão densa que podia ser cortada com uma baioneta. E então, no horizonte, os caminhões apareceram. Mais do que da última vez. Muito mais. Pararam na entrada da vila. A porta do primeiro veículo se abriu, e VF desceu, seguido por oficiais da Sicheretgens, os homens de preto cujos uniformes faziam o sangue gelar nas veias. Traziam máquinas de escrever, pastas, câmeras. Não era uma prisão. Era uma investigação. Alexandre observava pela janela, os dedos cravados no parapeito. Marty aproximou-se por trás, a voz um sussurro urgente. Vá agora. Pelo quintal, pela floresta. Você tem 15 minutos antes que se organizem. Mas o piloto negou com a cabeça. Se eu for agora, vão pensar que vocês me deixaram escapar de propósito. E então, ele não precisou terminar. Um golpe na porta. Educado. Quase cortês. Ana abriu. VF estava no limiar, o rosto uma máscara impenetrável. Fraulein Weber, reúna todas as moradoras na casa principal. Tenho um anúncio. Quando todas estavam reunidas, ele abriu uma pasta. Ontem à noite, partisans atacaram uma ponte ferroviária. 50 quilômetros daqui. 12 soldados alemães morreram. Uma pausa. Os olhos dele varreram os rostos petrificados. Entre os mortos, Feudwebel Otto Krause. Algumas mulheres sufocaram um grito. O velho soldado que tentará protegê-las estava morto. VF continuou, tirando um papel amassado do bolso, uma cópia daquela mesma carta, do mapa que Krause lhes enviará. Traição nas fileiras da Wehrmacht é punida com a morte. Até postumamente, sua família será castigada. Outra pausa, saboreando o momento, a menos que se prove que ele agiu sob coerção. Ou a pedido de alguém. A armadilha era clara. Se alguém confessasse ter pedido ajuda para fugir, seria executado. Se ninguém confessasse, a família de Krause pagaria. E então aconteceu o que ninguém esperava. 30 mãos se levantaram ao mesmo tempo. Eu pedi. Não, eu fui a primeira. Eu implorei a ele. Até aquelas que nunca tinham visto Krause juravam ter sido elas. A armadilha de VF virou farsa. Seu rosto escureceu, as veias no pescoço pulsando. Basta. Rugiu. Acham que isto é um jogo? Ele ia continuar, mas a porta se abriu com violência. Eraltsturfurrer. Um soldado ofegante entregou-lhe um papel, os russos romperam a frente no setor BE-12. Ordem de evacuação imediata. A sala congelou. Uma ruptura na frente significava que as tropas soviéticas poderiam estar ali em horas. VF arrebatou o documento, os olhos voando pelas linhas. Seu rosto oscilara entre o rubor e a palidez, como se o sangue dentro dele não soubesse se deveria ferver ou congelar. Preparem-se para evacuar, cuspiu, por fim. Todos, em 2 horas. Virou-se para Alexandre. Você irá separado. Para o quartel-general. Todos sabiam o que isso significava: interrogatório, tortura, uma bala na nuca. Mas Alexandre apenas assentiu. Marty deu um passo à frente. Eu irei com ele. VF riu, um som seco, sem humor. Com ele? Não. Você irá com as outras. Não. A voz de Marty era aço. Pela Convenção de Genebra, um oficial prisioneiro tem direito a um acompanhante. Eu me ofereço como voluntária. Era absurdo invocar leis internacionais ali, naquele momento. Mas havia algo no tom dela que fez VF hesitar. Talvez a perspectiva de mais uma vítima para brincar. Está bem.
irão juntos. As 2 horas seguintes foram as mais longas de suas vidas. Empacotavam o pouco que tinham, sabendo que talvez nunca mais voltassem. Algumas choravam. Outras rezavam. Gretel aproximou-se de Alexandre e deslizou algo em seu bolso, um pequeno frasco de morfina. Para o pior caso, murmurou. Ambos entenderam. Elsa abraçou Marte. Você não é obrigada a fazer isso. Sou, respondeu ela. Eu o encontrei. Tenho que estar com ele até o fim. Lisa permanecia à parte, mordendo os lábios até sangrarem. Havia tanto que queria dizer, mas as palavras morriam na garganta. Quando chegou a hora de embarcar, o caos tomou conta. Um motor quebrou. Falta de combustível. Pequenos problemas se multiplicavam, atrasando a partida. VF vociferava ordens, mas a desordem só crescia. E na confusão, ninguém notou quando 5 mulheres desapareceram. Na agitação da evacuação, ninguém viu Gretel, Elsa, Helga, Clara e Lisa se dissolvem na névoa da madrugada. Cada uma tinha seus motivos. Gretel levou todos os suprimentos médicos, saberia que seriam necessários na floresta. Elsa roubou mapas e uma bússola do escritório do Burgermeister. Helga, em silêncio, empacotou comida para uma semana. Clara pegou as armas escondidas, 2 revólveres deixados por desertores. E Lisa? Lisa não podia permitir que Alexandre fosse para a morte sozinho. O plano era desesperado, esperar a coluna se mover e atacar o caminhão dos prisioneiros na estrada florestal. Loucura, talvez. Mas a guerra já havia tornado todos loucos, aqueles que ainda tentavam permanecer humanos em um mundo que esqueceram o que isso significava. Alexandre estava no fundo do caminhão, as mãos amarradas nas costas. Ao seu lado, Marte, pálida, mas inquebrantável. 2 guardas os observavam com indiferença, apenas mais 2 prisioneiros, mais uma rotina. Eles não sabiam que, 300 metros à frente, 5 mulheres se preparavam para fazer o que nem mesmo comandos treinados ousariam. O primeiro tiro ecoou quando o caminhão entrou na parte mais densa da floresta. A bala furou o pneu dianteiro, o veículo derrapou. Um segundo disparo, o motorista segurou o ombro, o sangue escorrendo entre os dedos. O caminhão colidiu contra uma árvore. Os guardas se levantaram, mas da névoa já voavam pedras, paus, tudo o que tinham à mão. 5 mulheres atacaram com a fúria de animais acossados. A luta foi curta e brutal. Clara, cujo irmão lhe ensinara a atirar ainda na infância, feriu um dos guardas com um tiro certeiro. Greta esmagou o crânio do segundo com um martelo médico, preciso, como se estivesse em uma aula de anatomia. Elsa e Helga imobilizavam os soldados atordoados com cordas, enquanto Lisa de 18 anos com uma faca na mão, pairava sobre o motorista, e em seus olhos não havia mais vestígios da garota apaixonada que fora até ontem. Rápido, ordenou Greta, cortando as amarras nos pulsos de Alexandre. Tinham no máximo 10 minutos antes que o inferno descesse sobre eles. Correram para a floresta, deixando para trás o caminhão tombado e os soldados afundando em seu próprio sangue. Ninguém morreu. Era um princípio. Mesmo em guerra, ela se recusava a perder a humanidade. As 24 horas seguintes foram um pesadelo de folhagem úmida e respirações ofegantes. Orientavam-se pela mapa de Krause, o velho soldado não havia marcado apenas rotas seguras, mas também pontos onde partisas deixavam depósitos de comida. Ele planejara essa fuga muito antes de ser descoberto. Talvez pressentisse a própria morte. Talvez apenas quisesse dar-lhes uma chance. Na segunda noite, ouviram vozes. Russo. Alexandre congelou, ouvidos em alerta. Nossos, exalou. Mas como explicar a partisas soviéticos que aquelas alemãs não eram inimigas? Como provar que haviam arriscado tudo por ele? A solução veio de forma inesperada. Marta tirou do pescoço o medalhão, sua única lembrança da mãe. Na parte traseira, gravado em cirílico, estava um verso que sua avó, uma alemã do Volga, lhe dera antes de partir para a Alemanha. Que te proteja, se o destino te levar longe de casa, dissera a velha mulher. Alexandre tomou o medalhão, saiu da moita com as mãos levantadas. Soy Tenente Sênior Gavrilov, 2º Regimento de Caças. Do mato, emergiram homens com fuzis.
O comandante Partizan, um homem barbudo, de 40 anos e olhar desconfiado, cruzou os braços. Documentos. Não havia documentos. Mas Alexandre começou a falar, chamadas de sua esquadrilha, detalhes do último voo, coisas que só um piloto soviético saberia. Os partisans ouviram, trocando olhares. Finalmente, o comandante assentiu. Parece verdade. E as mulheres? Foi então que Alexandre fez algo que mudou tudo. São minhas salvadoras. Esconderam-me por um ano, arriscando a vida. E se alguma delas for tocada? Não terminou a frase. Não precisava. Um herói, um piloto resgatado do cativeiro, sua palavra tinha peso. O comandante observou as alemãs, depois Alexandre. A guerra é uma coisa estranha, murmurou. Faz inimigos de amigos e amigos de inimigos. Acenou para seus homens. Baixem as armas. Temos visitantes. Mas a história não terminou aí. Restava Wolf. Ele descobriu a fuga uma hora depois do ataque. Sua fúria foi terrível. Ordenou o fuzilamento de 10 reféns entre as mulheres que restavam. Mas a ordem não foi cumprida. Tanques soviéticos surgiram no horizonte antes que os algozes carregassem os rifles. A evacuação virou debandada caótica. No turbilhão da retirada, as garotas se dispersaram. Algumas chegaram à zona americana, outras se perderam na maré de refugiados. Anna Weber ficou na aldeia, recebendo as tropas soviéticas com uma bandeira branca. O acampamento Partizan ficava em cavernas a 20 quilômetros da linha de frente. O ar cheirava a pólvora e tensão. Os alemães recuavam, mas mordiam com ferocidade. Todos os dias traziam notícias de execuções, vilarejos reduzidos a cinzas. Nesse inferno, 5 alemães e um piloto soviético viviam em um limbo estranho. Não prisioneiros, mas tampouco livres. O comandante Mikhail Petrovich Volkov, ex-diretor de escola em Smolensk, revelou-se um homem de surpreendente abertura. As moças podem ajudar no batalhão médico, decidiu. Greta, quase médica, seria útil. As outras fariam o que soubessem. Mas nem todos os partisans compartilhavam sua clemência. Seriusa, um jovem cuja família fora massacrada pelos alemães, olhava para elas com ódio puro. Fascistas, cuspiu certa vez. Alexandre golpeou com tanta força que o jogou a 3 metros. Mais um comentário, e esquecerei que és dos nossos. Ninguém mais ousou insultá-las abertamente. Mas os olhares diziam tudo. Greta trabalhava sem parar, costurando feridas, extraindo estilhaços, estancando sangramentos. Suas mãos, antes acostumadas a manequins de treino, agora salvavam vidas reais. Um dia, trouxeram um soldado alemão, um garoto de 17 anos com o pulmão perfurado. Os partisans queriam acabá-lo, mas Greta se interpôs. Sou médica. Trato a todos. Seu prestígio já era grande o suficiente para que a ouvissem. Elsa e Helga atuavam como batedoras. Sua aparência ariana e alemão impecável eram armas valiosas. Vestidas como auxiliares do Wehrmacht, infiltraram-se em posições inimigas, coletando informações. O risco era monstruoso, se descobertas, a morte seria lenta. Mas iam, porque era sua maneira de expiar uma culpa que não tinham, mas que todas sentiam. Clara revelou-se uma franca atiradora nata. Seu irmão, piloto, ensinara-lhe a atirar em pratos. Agora, ela atirava em homens. Na primeira vez, vomitou. Na segunda, chorou a noite inteira. Na terceira, sua mão não tremia. Penso nas crianças que eles mataram, justificava, friamente. Mas à noite, gritava nos sonhos. Lisa. Lisa não encontrava seu lugar. Jovem demais para espionagem, inexperiente para a medicina, emocional demais para o franqueamento. Limitava-se a ficar perto de Alexandre, e isso irritava a todos, inclusive a ele. Até que, uma noite, quando o piloto foi enviado para contato com as tropas regulares, foi Lisa quem salvou sua vida. Um patrulha alemão o surpreendeu. Alexandre levou um tiro no quadril nos primeiros segundos. Lisa poderia ter fugido. Em vez disso, jogou-se sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo. Uma rajada de metralhadora passou a centímetros.
Ela revidou com um fuzil capturado, não mirando, apenas banhando a floresta de chumbo. Os alemães, convencidos de que haviam esbarrado em um grupo maior, recuaram. Quando a ajuda chegou, Lisa segurava a mão de Alexandre. Seu vestido estava ensopado de seu sangue. Não ouse morrer, sussurrava. Não ouse me deixar. E algo se quebrou na armadura que o piloto construíra em torno do coração. Marta viu. Viu como Alexandre olhava para Lisa enquanto Greta costurava sua ferida. Viu e entendeu, a guerra logo acabaria, e cada um seguiria seu caminho. Mas naquele momento, entre sangue e pólvora, nascia algo que nenhum regulamento previa. Uma semana depois, chegou a ordem: o tenente Govrelov deveria retornar às linhas regulares. Seu ano como prisioneiro terminara. As garotas ofereceram ficar com os partisans até a chegada do Exército Vermelho e então decidir seu destino. A despedida foi breve. A guerra não tolerava cenas longas. Mas quando o caminhão de Alexandre já se movia, Marta correu atrás dele. Espera, gritou. O veículo parou. Ela se aproximou, enfiou um embrulho em suas mãos. Para lembrar. Dentro, o medalhão de sua avó e um bilhete em russo. Na língua que ela tão meticulosamente aprendeu. Obrigado por nos permitir permanecer humanas. Alexandre olhou para as 5 silhuetas que se afastavam na estrada florestal. 5 jovens alemãs que salvaram um piloto soviético. Uma história que ninguém acreditaria. Uma história que ele guardaria para sempre, mas só revelaria 40 anos depois, quando o muro de Berlim ruísse e o mundo finalmente pudesse admitir que até na guerra acontecem milagres. Enquanto o caminhão levava para novos combates e as moças voltavam ao acampamento partisano para continuar sua guerra estranha ao lado dos inimigos de ontem, a guerra ainda duraria mais 18 meses. O maio de 1945 as encontraria em um campo para deslocados nos arredores de Praga. Greta, àquela altura, já havia salvado centenas de vidas, soldados soviéticos, alemães feridos, partisanos checos. Ela não fazia distinção. Elsa e Helga haviam marchado com um grupo de reconhecimento até Berlim. Clara, impossibilitada de segurar um fuzil depois de um ferimento, aprenderá a operar o rádio. E Lisa? Lisa ainda esperava cartas de Alexandre, que nunca chegavam. O comando soviético não sabia o que fazer com aquelas mulheres. Tecnicamente, cidadãs de um país inimigo. Na prática, companheiras de batalha comprovadas. A solução veio de forma inesperada, ofereceram-lhes repatriação para a zona de ocupação soviética na Alemanha, com o direito de escolher onde viver depois. Seus documentos foram refeitos com novos nomes. O passado virou cinzas nos arquivos queimados de uma aldeia bavaresca sem nome. Anna Weber as encontrou apenas em 1947, por meio da Cruz Vermelha. Ela sobrevivera, como a maioria das moças da vila. Algumas se casaram com soldados americanos, outras se estabeleceram na Suíça. Mas todas guardaram silêncio sobre aquele ano em que 30 jovens alemãs esconderam um piloto soviético. Demasiado incrível para os vencedores. Demasiado vergonhoso para os vencidos. Alexandre Gavrilov voltou aos céus, lutou até o fim, abateu mais 12 aeronaves e recebeu o título de Herói da União Soviética. Mas em todas as fotos da guerra, uma corrente fina brilhava em seu pescoço, o medalhão de uma alemã do Volga, presente de uma jovem alemã que salvara um piloto russo. Um paradoxo da história, escondido sob a farda. Em seu dossiê militar, uma anotação intrigante: em 1946, ele solicitou permissão para viajar à Alemanha em busca de testemunhas de seu tempo atrás das linhas inimigas. Negado. Em 1953, após a morte de Stalin, tentou novamente. Novamente, não. Só em 1964, já coronel reformado, conseguiu visitar a RDA como turista. A aldeia não existia mais. No lugar, um complexo pecuário. Mas na cidade vizinha vivia uma mulher idosa, enfermeira em um hospital local, Greta Frank, agora Greta Miller, casada com um ex-prisioneiro de guerra. Seu encontro durou 4 horas. Sobre o que falaram, ninguém soube. Sabe-se apenas que Alexandre deixou com ela uma foto sua de antes da guerra, com uma inscrição no verso: "Permaneçamos humanos". Marta Steiner emigrou para o Canadá em 1951, tornou-se professora, ensinou alemão e russo, nunca se casou.
Em seu apartamento em Toronto, até sua morte em 2003, um mapa da União Soviética permanecia pendurado na parede, com uma cruz vermelha marcando Voronezh. Como ela sabia que Alexandre era de lá? Um mistério. Talvez ele tenha contado mais do que lembrava. Elsa morreu em 1948, em circunstâncias suspeitas. Oficialmente, um acidente em uma obra. Extraoficialmente, rumores falavam em vingança de um ex-membro da SS, punição por traição. Elga partiu para Israel no início dos anos 1950. Suas raízes judias, que quase a mataram na Alemanha, abriram-lhe as portas de uma nova pátria. Trabalhou em um kibbutz, criou crianças que não eram suas. Filhos próprios, nunca teve. E Lisa? Lisa Brown esperou até 1956. Depois, casou-se com um engenheiro americano e mudou-se para os Estados Unidos. Teve 3 filhos. Chamou o primogênito de Alexander. O menino cresceu, tornou-se piloto militar. Quando o Muro de Berlim caiu em 1991, ele viajou à Rússia em busca de um tal Alexander Gavrilov, de quem a mãe falará antes de morrer. Encontrou. Nos arquivos militares, o herói da União Soviética, Coronel Gavrilov, falecido em 1989, 2 anos antes do fim da Cortina de Ferro. Entre seus pertences pessoais, doados ao Museu da Aviação, havia um papel amarelado, 30 nomes femininos, escritos com a caligrafia firme de um piloto. 5 deles marcados com asteriscos: Marta, Greta, Elsa, Elga, Lisa. E uma nota no rodapé: elas provaram que a humanidade é mais forte que a guerra. Essa história poderia ter sido enterrada para sempre nos arquivos. Mas em 2019, a bisneta de Anna Weber descobriu os diários de sua bisavó, registros meticulosos de todos os anos de guerra, incluindo aquele em que 30 jovens alemãs esconderam um piloto soviético. A publicação causou furor. Historiadores se lançaram à busca de provas e as encontraram, nos arquivos partisanos, nos documentos da Cruz Vermelha, nos depoimentos dos sobreviventes. Descobriu-se que não era um caso isolado. Havia outras histórias como essa. Só não se falava nelas, porque não cabiam na narrativa simplista da guerra, onde o inimigo não podia ter rosto, nem nome, nem gestos de humanidade. Reconhecer que até no campo de batalha a compaixão podia florescer era ameaçar todo o sistema de ódio que sustentava, e ainda sustenta, a memória oficial dos conflitos. Porque admitir que o outro também é humano exige coragem. E a guerra, acima de tudo, teme a coragem de quem escolhe a humanidade.